Nesse vídeo eu vou te mostrar os 3 princípios essenciais para ganhar dinheiro com investimentos, segundo a sabedoria de grandes investidores como Warren Buffett. Assim como uma casa sem base desmorona e um relacionamento sem base termina, um investimento sem base não lucra. Um investimento sem base não vai para frente. Então, se você quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, seguir esses 3 princípios é fundamental. Sem eles, não há como alcançar o sucesso no mundo dos investimentos se o seu foco é o longo prazo. Bem, para quem é novo por aqui, meu nome é Matheus, este é o canal Efeito FIIs. Vamos então direto ao ponto sem enrolação. O primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês é do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Segundo ele, o mercado financeiro é uma máquina que transfere dinheiro dos impacientes para os pacientes. Apesar de ser um ensinamento bem simples, ele é um dos principais motivos para investidores inexperientes e até mesmo experientes perderem dinheiro, seja com ações, com fundos imobiliários, com criptomoedas ou com investimentos no exterior. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Segundo a psicologia, já tem vários estudos relacionados a isso. Inclusive, vários autores já ganharam o prêmio Nobel. Segundo eles, o fator emocional pode impactar os seus investimentos. Por exemplo, se você está feliz ou se você está triste, se você é dominado por medo ou por ganância, isso tudo pode influenciar a sua rentabilidade. Vou te dar um exemplo bem simples. Olha só o IFIX. Vamos ver aqui no IFIX, ó. Você vê que um tempo atrás, 2012, até mais ou menos ali 2016, ele praticamente andou de lado, até porque, pouca liquidez, poucos investidores. Aí o brasileiro começou a conhecer sobre fundos imobiliários e eles começaram a valorizar. Beleza, foi valorizando. Em 2018, veja essa queda de aproximadamente 11, 10%. Isso aqui quer dizer que houve alguma notícia de curto prazo nesse período aqui em 2018. Nesse momento, não me importa qual é a notícia. Só quero que você veja, ó, os fundos imobiliários, pelo menos a média, caiu, até porque o IFIX é o índice de fundos imobiliários, uma carteira teórica com vários fundos imobiliários ali dentro. Então veja, aqui no curtíssimo prazo, o IFIX caiu. Ficou um tempo andando de lado e depois começou a valorizar. Chegou aqui em 2020, ele caiu o quê? Ele caiu, vamos ver aqui, ele caiu 25%, 29%. Isso aqui em pouquíssimo tempo. De janeiro até março, porque a gente sabe, houve toda essa crise sanitária, enfim. Depois começou a valorizar de novo, então ele desvalorizou 29%, depois ele subiu 20%, lateralizou aqui um tempo, até porque taxa Selic subiu, inflação subiu, então isso aqui é super normal de acontecer. Começou a subir, ultrapassou os 3.000 aqui, ó. Aqui ele chegou na máxima aqui, 3.253 pontos. E já ultrapassou aqui, ó, 3.400. Hoje está um pouco menor porque a taxa Selic continua subindo. Beleza. De qualquer modo, você pode ver aqui, ó. Ele caiu aqui em 2018 e depois subiu. Caiu aqui em 2020 e depois começou a subir. Depois ele vai cair novamente e vai continuar subindo. Vai cair de novo e vai continuar subindo. Até porque isso aqui é renda variável. Então, notícias de curto prazo sempre vão impactar ou um fundo imobiliário ou um índice, mas no longo prazo, se aquele impacto não for tão gigantesco ali naquele ativo, aquele ativo vai continuar a subir. Vou dar um exemplo recente disso, olha só. TRBL11, um tempo atrás, ele soltou um fato relevante dizendo que a Defesa Civil determinou a interdição total de um complexo. Com isso, o fundo imobiliário caiu bastante, olha só. Ele vinha sendo negociado na casa ali dos R$100, R$99. Depois desse fato relevante, o fundo imobiliário caiu 33%, ó. Cara, é muita coisa para cair em um curto espaço de tempo. Depois o que acontece? O mercado olhou e falou, cara, esse fundo imobiliário caiu exageradamente, vou começar a comprar. Muitas pessoas começaram a comprar e olha só, desde então ele vem valorizando 12%. E sendo bem sincero, não duvido nada, esse fundo imobiliário resolver esse problema, até porque isso aqui é coisa temporária, ó. A Defesa Civil solicitou que sejam realizadas algumas obras de intervenção e depois poderá haver a desinterdição através de uma nova vistoria. Então o fundo imobiliário resolveu isso aqui, aquele imóvel vai ser desinterditado. Com isso, acredito eu que a cota do fundo imobiliário vai começar a valorizar. Então, várias dessas notícias de curto prazo podem fazer um fundo imobiliário, uma ação, enfim, um ativo cair 10%,
15%, 20%, algumas vezes até mais que isso. Vou dar um exemplo de algumas notícias. Teve aquele caso entre a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e o MXRF11, onde a CVM, pelo menos ali que eu lembre, informou que o MXRF11 estava distribuindo mais do que ele vinha gerando, então isso aqui impactou o MXRF11, caiu rapidamente ali naquele período. Outro exemplo, quando o HGLG11 mudou de nome, mudou de gestão, ele também caiu um pouco. Quando houve um incêndio numa parte de um galpão do GGRC11, ele também caiu. Quando acontece uma rescisão antecipada, ou até mesmo ali no mesmo período do fundo imobiliário, como é o caso aqui do BRC11. Então, essas notícias de curto prazo podem fazer os fundos imobiliários caírem, porque existe uma coisa chamada sobrereação. Então, nessa sobrereação, alguns investidores, de forma irracional, acabam descendo os fundos imobiliários, derrubando os fundos imobiliários em valores que não condizem com a realidade. Por isso que acontece coisas igual aconteceu com o TRBL11. Caiu muito e depois subiu muito. Pode ver que subiu aqui, ó, de 8 de novembro até hoje, que é o dia 22 de novembro, menos de um mês, o fundo imobiliário vem subindo 12%. Então, nunca se esqueça desse ensinamento do Warren Buffett. Tenha paciência, tenha calma, tenha noção que renda variável fica variando. Ela vai subir, ela vai cair. Ah, Matheus, aconteceu alguma coisa com aquele fundo imobiliário, com aquela ação. Aí você vai ver, é um impacto muito relevante para aquele ativo ou dá para resolver no curto prazo? Cara, se der para resolver no curto prazo, essas quedas podem ser até mesmo oportunidades. Já dizia Albert Einstein, pelo menos algumas pessoas atribuem essa frase ao Albert Einstein, né? Porque quando a gente investe para o longo prazo, a gente usa o poder dos juros compostos. E segundo Einstein, juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Cara, é como se fosse mágica, né? Por exemplo, olha só isso aqui, ó. Se você investe R$300 por mês a uma rentabilidade de 11% ao ano por 30 anos, eu coloco aqui 30 anos porque eu tenho 30 anos. Então, 30 mais 30, 60 anos, que é mais ou menos a idade que eu pretendo me aposentar. Mas beleza, olha só. Cara, isso aqui é impressionante. Como é que você investe R$100 mil e ganha R$650 mil de juros? Olha só essa curva aqui, ó. O preto aqui é o investimento e esse vermelho é o total de juros recebido nesse momento. E se você é mais novo do que eu, pode ser muito mais beneficiado. Digamos que você tenha os seus 20 anos e vai investir por 40 anos. O seu final é de mais de R$2 milhões. Matheus, tem a inflação. Beleza, mas você prefere ter o quê? 144 mil guardado ou 2 milhões aí no seu bolso, né? Investido em ativos que vão te gerar renda passiva mensal. Eu prefiro, sinceramente, esses 2 milhões gerando todo mês essa renda passiva. Então, quando você investe para o longo prazo, quando você tem paciência, quando você aproveita essas quedas, seja em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, enfim, cara, o seu dividend yield on cost aumenta, a sua rentabilidade aumenta. Então, o seu juro composto aumenta. Isso aqui é muito interessante para aquela pessoa que quer investir para o longo prazo. Por isso que eu falo que esse ensinamento aqui do Warren Buffett, na minha opinião, é um dos melhores ensinamentos, porque é um ensinamento simples, é um ensinamento prático e é um ensinamento que diz se o investidor vai ter ou não vai ter sucesso no mundo dos investimentos. Mas, claro, não é porque um ativo caiu que ele pode subir. Vou dar alguns exemplos. XPPR11, que vem caindo 86%. XPCM11, que vem caindo 92%. HCTR11, que vem caindo 75%. Então, não é toda queda que é oportunidade. E aí entra o segundo ensinamento muito importante também do Warren Buffett. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Já pensou aquele investidor que investiu apenas todo o seu patrimônio no XPPR11, no XPCM11 ou no HCTR11? Este investidor está vendo uma queda de 75% no seu patrimônio total. Então, quando você diversifica, quando você não coloca todos os seus investimentos em um único ativo ou em um único segmento, você tira o chamado risco de ruína. Você nunca vai ter um investimento levado a zero. E se você acha que esse ensinamento é ruim, tem grandes investidores que perdem milhões de reais não observando a diversificação. Olha só esse exemplo um tempo atrás. Teve até aquela treta, entre esse investidor e o Luiz Bassi, que ele falou que o Luiz Bassi indicou esse investimento para ele, mas enfim, aqui não entra o caso. Só quero te mostrar que esse investidor perdeu
14 milhões de reais com um único ativo, porque ele investiu, vou dar uma olhada aqui, para te mostrar, ele quis comprar 15,9 milhões em ações da IRB, que é uma resseguradora. E isso correspondia a 80% do seu patrimônio total. Ou seja, ele não diversificou, ele pegou grande parte do seu patrimônio e colocou em apenas uma cesta, e basicamente um ovo. Com isso, ele perdeu muito dinheiro. Mesmo que isso aqui fosse uma recomendação do Barsi, cara, beleza, Barsi é um grande investidor, mas até mesmo grandes investidores são suscetíveis a erro. Então, siga esse exemplo aqui do Warren Buffett, esse ensinamento. Nunca coloque todos os seus investimentos em um único ativo ou em um único segmento. E com base nisso, para ajudar essa proteção, eu já entro no terceiro ensinamento. Alguns dizem que esse ensinamento aqui é de Charlie Munger, outros de Benjamin Graham. De qualquer forma, são investidores ligados a Warren Buffett. Charlie Munger foi o parceiro de Warren Buffett e Benjamin Graham foi basicamente o professor de Warren Buffett. E segundo Benjamin Graham, investir com sucesso é administrar o risco, não evitá-lo. Cara, se você guarda dinheiro na sua casa, tem o risco de inflação e o risco de você ser roubado. Se você guarda dinheiro na poupança, a mesma coisa. Você corre o risco ou de ser roubado e até mesmo da inflação. Se você investe em renda variável, você corre outros riscos. Tudo que você vai fazer na vida tem algum certo risco. Cabe a nós não evitá-lo, mas sim administrar o risco. Vou dar um exemplo bem claro. Tem muitos investidores que operam alavancados, gostam de investir através de derivativos. Desses, olha só, em 2022, 152 pessoas perderam 100% na bolsa. Isso porque eles não souberam administrar o risco. Isso aqui é muito importante. Então, se você tem paciência, foca no longo prazo usando os juros compostos a seu favor, diversifica em bons investimentos e em bons ativos e sabe administrar o seu risco, cara, a chance é de quase 100% de sucesso no mundo dos investimentos. Não posso falar 100% porque nada é 100%, mas é quase 100% de certeza que você vai ganhar dinheiro através dos seus investimentos, seguindo esses simples princípios desses grandes investidores. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Fico por aqui e nos vemos no próximo.